Amigos e amigas, hoje, domingo, estamos aqui na Fortaleza Santa Cruz, em Niterói. Estamos encantados. O soldado recruta Natalino está de parabéns pela condução que nos levou a viajar num tempo que é do tempo na história do nosso país. Olha, vale a pena vocês virem fazer uma visita e que tenham a sorte também de estar um dia tão lindo como esse, em plena criação de Deus. Que Deus seja louvado. Vocês terão a oportunidade, o Natalino é o principal personagem, além das instalações do forte, mas as explicações que eles dão. Espero que gostem mais uma vez do nosso vídeo. Aqueles que não são inscritos, se inscrevam, deixem um like, dê um joinha e assistam ao canal Vovós Antenados e Descolados. Forte abraço. Bom, senhores, chegamos agora na placa que conta o resumo da história da Fortaleza de Santa Cruz da Barra. Tudo começou no ano de 1555, quando o francês Nicolau Durand de Villegagnon veio para o Brasil com o objetivo de instaurar um núcleo de colonização denominado França Antártica. Ele colocou aqui neste promontório, ou seja, nesta rocha no qual os senhores estão pisando, duas peças de canhões para defender a ilha de Sergipe, que hoje é atualmente conhecida como Ilha de Villegagnon, onde está situada a Escola Naval do Rio de Janeiro. No ano de 1599, a bateria de Nossa Senhora da Guia efetuou seu primeiro disparo contra o corsário holandês Oliver van Noort. E no ano de 1955, a Fortaleza efetuou seu último disparo contra o cruzador da Marinha Brasileira, Almirante Tamandaré. Ele tentava sair da cidade do Rio de Janeiro junto com o presidente Carlos Luz e estaria acompanhado de outros militares e civis. Eles estavam tentando chegar na cidade de Santos, em São Paulo, onde iriam instaurar o governo de oposição ao atual presidente eleito da época, Juscelino Kubitschek. Até 1994, a Fortaleza retornou a aquartelar diversos grupos, batalhões e desta vez até mesmo comandos de artilharia em suas instalações. Hoje está aquartelada aqui a artilharia divisionária de 1ª Divisão de Exército. Eu sou a poderosa artilharia e na luta se põe pela metralha. Chegamos agora na Capela de Santa Bárbara. Essa capela foi fundada no ano de 1612. É uma das capelas mais antigas do Brasil e a segunda capela mais antiga da cidade de Niterói. Todo dia 4 de dezembro é realizada uma missa em louvor a Santa Bárbara. Antigamente era obrigatória a presença de todos os militares durante a missa. Sendo assim, eu gostaria de deixar uma pergunta para os senhores. Se todos os militares deveriam estar presentes durante a missa, quem estaria então guarnecendo a fortaleza e defendendo a Baía de Guanabara de possíveis ataques? Eu escutei Santa Bárbara, de algum senhor ali atrás. É uma resposta um pouco que tem a ver com o cenário, porém, a resposta para essa pergunta é muito mais simples do que algo divino. O próprio padre que realizava a missa ficava disposto para os fiéis, de frente para o altar, e à sua direita existe uma janela que é virada exatamente para a entrada da Baía de Guanabara. A partir dali, então, ele conseguiria saber se alguma embarcação estaria se aproximando. E caso houvesse, ele rapidamente avisaria os militares que retornariam para a sua posição para assim, então, defender a Baía de Guanabara. Dizem que foi aqui na Capela de Santa Bárbara que surgiu aquele famoso ditado: um olho no padre, um olho na missa. A missão das outras almas auxilia e prepara um campo de batalha. Bom, senhores, chegamos agora no
busto do Marechal Emílio Luiz Malé, que é o patrono da artilharia. Ele nasceu em 1801, em Dunkerque, na França. Em uma das suas famosas batalhas, na Guerra da Tríplice Aliança, ele comandou o primeiro regimento de artilharia a cavalo, o denominado Boi Chibota. Em outra batalha, desta vez, na Batalha do Tuiuti, ele pressentiu um possível ataque da cavalaria inimiga. E para não ter que abandonar a sua posição, ele ordenou que fosse cavado um fosso largo e profundo na frente da tropa em que comandava. E naquela sangrenta batalha, ele proferiu uma célebre frase: "Eles que venham por aqui não passarão." Já Marechal morreu em 1886 por causas naturais e seus restos mortais se encontram em um monumento erigido em sua homenagem em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Senhores, chegamos agora em uma das obras de ampliações do qual eu havia citado anteriormente lá na placa no início da visitação. Esta daqui é a bateria de Santa Teresa, que recebeu esse nome em homenagem à Imperatriz Teresa Cristina, esposa do imperador Dom Pedro II. Caso os senhores derem mais alguns passos à frente, poderão visualizar o farol da fortaleza, que foi construído no século XVIII e que até hoje baliza a entrada de navegantes na Baía de Guanabara. Senhores, ao chegar neste ponto, é costume de todo condutor recitar os últimos versos da canção da artilharia. E se os senhores prestarem atenção, em cada verso ele relata muito bem a relação entre o canhão e o artilheiro. E como é costume, eu não poderia estar deixando passar em branco. Semes ter um esforço derradeiro e fazer do seu corpo uma trincheira. Abraçado ao canhão, morre o artilheiro, em defesa da pátria e da bandeira. O mais alto valor de uma nação vibra na alma do soldado, ruge na alma do canhão. Muito obrigado, senhores. Agora eu vou pedir que, por favor... Foi agora, semana passada. Ô, senhores, chegamos agora num ponto extremo. Este ponto, ele não recebeu esse nome, nem porque ele é muito alto, nem muito menos porque ele é muito perigoso. Mas sim, porque é o ponto da cidade de Niterói, que mais se aproxima da cidade do Rio de Janeiro. Neste ponto, até a cidade do Rio de Janeiro, existem somente 1,5 km de distância. Neste ponto, também é possível visualizar o Pão de Açúcar de um ângulo somente visto por quem entra na cidade do Rio de Janeiro, ou de avião, ou de embarcação. Também é possível visualizar diferentes fortificações que auxiliavam a fortaleza na defesa da Baía de Guanabara. Podemos começar aqui pela nossa frente, na cidade do Rio de Janeiro, onde está localizado o Forte São João. Todos conseguiram observar aquela estrutura completamente feita de pedra? Sim. Um pouco mais à direita, poderemos visualizar uma ilha que se assemelha a uma baleia, e alguns dizem que é até mesmo com um submarino. Ali é localizado o Forte Tamandaré da Laje. Olhando mais à direita, poderemos observar a Ponte Rio-Niterói. Agora atentem-se, por favor, no final dela. Agora, próxima praia, os senhores poderão visualizar uma construção completamente branca. Ali é localizado o Forte de Itaguatá. Agora, senhores, vamos olhar onde originalmente eram nossas costas. Vocês poderão observar duas elevações montanhosas, entre elas uma espécie de muralha. Conseguiram observar? Ali é localizado o Forte São Luís, popularmente conhecido como Machu Picchu brasileiro. Na montanha direita, os senhores poderão observar uma antena. Ali é localizado o Forte do Pico. Agora, senhores, vamos olhar para o mastro da fortaleza. Visto o mastro, vamos olhar um pouco mais à direita.
onde os senhores poderão observar duas construções cilíndricas, completamente brancas. Ali é localizado o Forte do Imbuí. Para completar o nosso giro, vamos olhar novamente para o Pão de Açúcar. Visto o Pão de Açúcar, duas ilhas atrás dele, vocês poderão observar uma construção branca no alto da ilha. Ali é localizado o Forte do Leme, também conhecido como Forte Duque de Caxias. Será que eu vou vir aqui de novo? Sistema de tiro da bateria, no qual o oficial de tiro se posicionava exatamente onde estou de pé neste presente momento, e para saber se alguma embarcação se aproximava, ele não poderia, pois estaria disposto. Então o que ele faria? Ele deslocava-se alguns pontos à frente. Eu pedi licença aos senhores. Os senhores observaram o caminho sobre uma linha. Estou pensando agora no que seria a ponta de uma seta. Então, nesta ponta, ele olharia para o Forte do Pico, onde estaria localizado um sentinela, que estaria vigiando a Baía de Guanabara. Então, caso algum inimigo se aproximasse, o sentinela rapidamente se alertaria com alguns sinais predeterminados, podendo ser hasteamento de bandeira, sinal de fumaça ou até mesmo disparo. O oficial, recebendo o sinal, retornaria para sua posição original e ficava exatamente no centro da bateria. Por que esta posição, senhor? Porque daqui ele conseguia visualizar quase a totalidade dos canhões da bateria. E aqui ele começaria a comandar os disparos. Outra coisa também. Bem interessante seria o sistema de mira de cada canhão. Os senhores se atentarem, cada um deles possui duas janelas, uma de cada lado. O nome destas janelas são seteiras, e elas funcionavam como sistema de mira dos canhões. De que maneira? Em cada seteira ficaria um soldado, e quando esses soldados, olhando por elas, avistassem uma embarcação inimiga ao mesmo tempo, significaria que a embarcação estaria no alvo do canhão. Sendo assim, eles alertavam que o oficial de tiro daria o comando, fazendo com que o canhão atirasse e a embarcação inimiga fosse atingida. Esse daqui é o local de fuga do capitão Juarez Távora, oficial do Exército Brasileiro, preso em janeiro de 1930, após integrar-se ao movimento tenentista paulista contra o presidente Arthur Bernardes. Ele fugiu utilizando uma fina corda de cânhamo que media aproximadamente 25 metros. Ele pegou essa corda, amarrou na boca dessa canhoneira, desceu até a base da fortaleza, acompanhado pelos seus companheiros de prisão, Nilton Stilac Leal e o primeiro-tenente Alcides Teixeira de Araújo. Senhores, eles não fugiram a nada. Porém, na base da fortaleza, esperava por eles Ari Barreiras, junto com um barco de motor a polvo. Ele se encarregou de levá-los até a praia de Caraí, de onde rumaram até a cidade de Campos, completando assim a sua fuga. O capitão Juarez Távora detinha alguns privilégios na fortaleza, como por exemplo,
ele só deveria ficar em sua cela no período da noite. Durante o dia ele poderia circular livremente pela fortaleza. E ele também detinha autorização para poder pescar do alto da fortaleza. Isso permitiu que ele conseguisse elaborar este plano e executar assim a sua fuga. Como os senhores já puderam tirar fotos nos canhões anteriormente, estarei levando agora os senhores para conhecer as masmorras da fortaleza de Santa Cruz da Barra. Esta é uma das masmorras da fortaleza de Santa Cruz da Barra. As masmorras são prisões que foram construídas e utilizadas entre o século 17 e 18 e foram utilizadas para aprisionar piratas e corsários que tentavam invadir a costa brasileira. Também tomem cuidado, está aqui há centenas de anos. Nunca se sabe se ainda existe algum espírito de algum pirata ou fantasma. Por favor. Mencionado o Forte do Graguatá, que é o final da ponte Rio-Niterói, bem próximo ao mar, aquela estrutura completamente branca. Graguatá, senhores, é um termo que surgiu devido ao grande número de plantas bromeliáceas que cresciam naquela região. Por isso, o forte foi nomeado como Forte do Graguatá. Também podemos observar aquela estrutura que se assemelha a um disco voador. Os senhores conseguiram identificar? Aquela estrutura, ela é o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, abreviando o MAC, como os senhores devem conhecer. Senhores, este ponto, estamos agora nas prisões do passado. Anteriormente, eu havia mostrado aos senhores as masmorras, que eram utilizadas, como já havia dito, para aprisionar piratas e corsários. Estas prisões, elas eram utilizadas para aprisionar os soldados da fortaleza que cometiam algumas infrações. Senhores, esta prisão foi construída no século XVII, utilizando o próprio relevo da rocha. Os senhores podem observar, conforme a rocha vai se elevando, as celas vão diminuindo de tamanho. Elas não foram construídas originalmente para causar desconforto, porém, é claro, posteriormente foram utilizadas sim com este propósito. Neste ponto, senhores, também é possível visualizar, um pouco mais atrás dos senhores, esta construção. É uma cisterna que foi construída no ano de 1738, visando aumentar o armazenamento de água da fortaleza. E funciona da seguinte maneira: em seu alto existem canaletas que captam a água da chuva e as armazenam em seu interior. Os senhores poderão estar entrando nas celas, porém eu peço que tomem cuidado, pois estas portas, elas são bem antigas. Caso elas se fechem, pode ser que elas nunca mais se abram. De pedra em pedra se fez a história, complexo de formas que a todos seduz. Relicário profundo de nossa memória, traduzido nas muralhas de Santa Cruz. Ícone soberano da Guanabara, vigilante inconteste de uma nação, traz consigo a lembrança mais cara, presente na alma de cada canhão. Guardião do Estado, sentinela no passado, trabalho silente, cultura no presente, um sonho seguro, tradição no futuro. Sentença perfeita, aqui se alistou, verdade tão certa, a tropa adotou. Sentinela alerta, alerta estou. Muito obrigado, senhores. Excelente. E aí, você gostou do vídeo que acabou de assistir? Então curta, comente,
compartilhe nas suas redes sociais e inscreva-se no nosso canal. E não deixe de assistir a outros vídeos que já foram postados. Um grande abraço para todos!